senhores telespectadores, é muito costume estabelecer uma certa contradição entre as ideias de natura-cultura. A natureza e a cultura. É a natureza que faz o animal selvagem e é a cultura que faz o homem civilizado. A verdade é que estas noções não são assim tão antinómicas, porque há casos em que a natureza e a cultura são complementares. Digo-lhes isso, estou-lhes a falar aqui no alto de um palácio com muitos séculos, na cidade do Funchal. Sem dúvida que a Ilha da Madeira é um prodígio de natureza, mas é também uma cidade muito notável sob o ponto de vista da cultura. E é exatamente sobre isso que eu hoje queria falar. O Funchal, cidade de cultura. Quando eu digo Funchal, cidade da cultura, para provar isto, basta sublinhar este ponto. É uma cidade de museus. Há aqui 8 museus. E não pensem que são assim uns museusitos, daquelas coisas que não têm lá. Não. 8 museus importantes que é preciso visitar. Museus, notadamente, de arte, museus de mobiliário, museus de coisas antigas, museus de coisas modernas, museu do vinho, museu do açúcar. Bem, para mim, o mais notável Museu do Funchal é este em que estou. É o Museu de Arte Sacra. Não é por ser um museu de pintura de uma grande qualidade, é essencialmente por isto. Este museu documenta uma fase da história madeirense, a fase da produção do açúcar. Vocês pensem até que ponto isto é extraordinário. Quando os portugueses aqui chegaram, a data certa ninguém a sabe, embora muita gente a diga, deixem-se disso, ninguém sabe data certa a gente aqui chegou. Eu acho que não foi antes de 1430, não foi antes. Pois bem, isto era uma floresta cerrada que metia medo, um negrume ao longe, onde ninguém ousava sequer penetrar. Bastaram 50 anos e toda a ilha era um torrão de açúcar. Fizemos deste espaço do mundo o principal produtor mundial de açúcar. Isto parece quase impossível, porque isto foi desbravado à força, a braço. Bem, como lhes digo, os primeiros colonizadores terão chegado ali em 1430, em 1498 já se produziam 120 mil arrobas de açúcar. Nos meados do século XVI atingiam-se 300 mil arrobas. É claro, isso exportava-se para toda a Europa, mais de 40% iam para a Flandres e davam-nos na Flandres um crédito enorme. Nós podíamos comprar na Flandres o que quiséssemos. É isso que explica este museu. Muita gente daqui encomendava lá, porque na Flandres era um país muito civilizado. Em Bruges, em Antuérpia, havia grandes pintores e encomendavam lá belos quadros para as suas casas, para as suas igrejas, sobretudo para os seus conventos. E era, portanto, com dinheiro do açúcar madeirense que se pagava a arte dos pintores flamengos. Foi possível juntar aqui um conjunto de tábuas de pintores da Flandres dos séculos XV e XVI, que é a mais preciosa coleção de pintura flamenga que existe em Portugal.
Bem, eu sou suspeito porque, é claro, gosto tanto destas coisas que nem gosto de dar opiniões, mas acho que só para ver este museu vale a pena visitar o Funchal. Um outro museu onde eu não queria deixar de vir, porque é um museu que muito pouca gente conhece. Ele abriu o ano passado, nunca ninguém cá veio, pode-se dizer. É o Museu do Açúcar. Bom, e este museu é extremamente importante, por várias razões. A mais conhecida é realmente esta. É o açúcar madeirense que vem popularizar o uso do açúcar. Como nessa altura o açúcar era muito caro, o açúcar tinha o preço das especiarias preciosas. Vendia-se aos selamins uma quantia de nada, custava um dinheirão. E a partir daí o açúcar ia em grande abundância aqui da Ilha da Madeira e mudou a cozinha. Mas não foi só a cozinha. É que os homens que vieram para a Madeira enriqueceram muito depressa. Isto é que é importante, e os nossos historiadores às vezes não têm as coisas importantes na consideração que elas merecem. Desde os confins da Idade Média que havia esta ideia de descobrir uma ilha, encontrar uma ilha nova, a Ilha das Sete Cidades, todos os mitos, todas as novelas de cavalaria metiam uma ilha que havia lá nos confins, uma ilha onde havia felicidade e justiça e esperança e riqueza e fartura. Uma ilha. Bom, infelizmente, todas as ilhas encontradas não valia a pena. Não valia a pena navegar, pôr a vida em risco, aquilo não dava nada. Há uma grande exceção. É a Ilha da Madeira. Por causa do açúcar, as pessoas que vieram para cá enriqueceram rapidamente. Este museu está instalado precisamente, enfim, nos fundos daquilo que foi a casa do Esmeraldo. O Esmeraldo era um mercador flamengo, ele era de Bruges, veio para aqui como comissário dos negócios de açúcar, fez logo uma bela casa. Diz-se que naquela casa esteve o Colombo, quando veio aqui fazer uns negócios. Eu não me acredito, porque quando o Colombo aqui passou, aquela casa ainda não existia, mas isso são opiniões. O que é verdade é que o europeu percebeu a importância que uma ilha nova podia ter. É realmente nesse entusiasmo causado pelo descobrimento da Madeira e pela sua exploração económica que o infante Dom Henrique dá um grande incremento às navegações e que a Europa sai fora de si própria e lança um grande abraço à volta do mundo. Essa é a primeira razão. A segunda razão porque eu quis vir aqui é para mim uma razão, é um enigma, coisas cuja explicação eu não sou capaz de encontrar. O que eu agora vou dizer vai chocar muita gente, vão mesmo ficar indignados. Lá está ele com as tais coisas. Isto é para ouvir e pensar. Não é preciso escrever artiguinhos nos jornais. Os artigos que foram escritos a propósito da minha vinda aqui o ano passado, não respondi porque nem os li. A verdade é que nem os li, não vos mandaram, ninguém os mandou. Mas agora, se escreverem, também não digo nada. Os meus telespectadores sabem muito bem como são as armas portuguesas. É o escudo e tem ao meio as 5 quinas. Uma quina, 2, 3, 4, 5. As 5 quinas. Bom, eu julgo que já ter também desmistificado esse enigma. Eu acho que as 5 quinas são apenas os espaços intercalares da Cruz dos Templários. E a 5ª quina é a Rosa Crucis. Bom, mas no século XV e XVI ninguém sabia isso. Toda a gente dizia que eram as 5 chagas de Cristo.
Vocês sabem que Cristo estava na cruz e aqueles marotos judeus com as lanças e fizeram-lhe 5 chagas. Fizeram, não foi só a lançada, foi com os pregos nas mãos, nos pés, as 5 chagas. E quem fez as 5 chagas foram os marotos dos judeus. Só que os judeus era quem fazia o comércio das ilhas. Já tenho dito que, por exemplo, o infante Dom Henrique pôs nome nos Açores à Ilha Terceira. Chamou-lhe Ilha... terceiras eram elas todas. Porque as primeiras foram as Canárias, as segundas foi a Madeira e Porto Santo e as terceiras foram os Açores. Mas o infante Dom Henrique não achava bem terceiras, quais terceiras. Essa mania de primeira, segunda e terceira é uma mania da civilização capitalista, da sociedade de consumo, de pés nem cabeça. O infante Dom Henrique disse, não senhor, e dou um nome de santo a cada um. E a melhor delas todas, à ilha da capital, chamou Ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esse nome não pegou, porque quem lá ia eram judeus. E essa continua a ser terceira até hoje, Ilha Terceira. Isto não tem nada a ver com a Madeira, ou terá. Reparem, as armas da cidade do Funchal estão aqui. São as 5 quinas exatamente às avessas. Estão com o bico para cima e a boca para baixo. São as 5 quinas invertidas. Bom, é que dizem eles, não são quinas. Olha, estão ali. Mas ali estão bem postos. São as formas de barro onde se metia o pão de açúcar. O açúcar, como sabe, são canas. A cana era moída, era purificada, era depois metida numa forma de barro. Está ali, uma forma. Estas estão cartaz, mas tem ali numa montra formas verdadeiras do século XV. Cada forma dava um bocado de açúcar que pesa cerca de 2,5 kg e, portanto, 6 formas faziam uma arroba. Eu há pouco falei-lhes na quantidade extraordinária de açúcar feita já nos fins do século XV, em milhares de arrobas, meçam por ali. Cada arroba tinha 6 pães de açúcar. É claro que, como é que aparece no brasão da Madeira o pão de açúcar? Naturalmente, pode-se dizer, é uma concepção realista. A Madeira tinha como principal produto o açúcar. Mas não é um pouco estranho a semelhança extraordinária que isto tem com o escudo nacional? Não é verdade que qualquer pessoa, e estávamos na altura do falar trocado, olhava-se para aqui, toda a gente dizia, aquilo são as 5 quinas às avessas. Se eu tivesse o condão de adivinhar, até diria que isto é capaz de ter sido alguma habilidade maldosa de algum tipógrafo judeu. Porque não há dúvida, os tipógrafos eram quase todos judeus. Em 1455, passados, portanto, não muitos anos, sobre a chegada dos primeiros colonos, já um navegador veneziano, o Cadamosto, passou aqui pela Madeira e dizia que eles têm uns vinhos bonissimi, dizia ele, bonissimi, é o famoso vinho da Madeira. Aqui na ilha, os madeirenses de agora têm muito orgulho em dizer este facto que é histórico. O presidente Washington festejou o triunfo americano na Guerra da Independência com vinho
da Madeira, com um vinho como este. E já o Shakespeare, numa peça célebre, o Henrique IV, punha um cínico, o Falstaff, a dizer que de boa vontade entregava a alma ao diabo se lhe comprassem por uma perna de capão bem assado e um cálice de malvasia da Madeira. E tudo isto é cultura. Cultura e não só. Atualmente estão-se a exportar 4 milhões de litros de vinho da Madeira. E entre os vinhos prediletos, por exemplo, bebidos no Japão, está o vinho da Madeira. Digam lá se isso não é cultura. Uma outra forma da cultura madeirense é a do artesanato. São desde há muito tempo famosos em todo o mundo os bordados da madeira. Já no meado do século passado, os bordados madeirenses eram famosos. Eu estou aqui num sítio que não é um museu. Eu há bocadinho falei em 8 museus e não contava este. Não é um museu, mas é um lugar onde se reúnem peças, enfim, que de certo modo dão uma ideia da importância dos bordados na Ilha da Madeira. Junto de mim, tenho aqui, e acho que isto tem graça, é uma toalha que tem uma data, 1893. Atrás dela está uma outra que tem um apelido, Vasconcelos. É uma família madeirense, como sabem. Bom, tudo isto teve muita procura, houve muita contrafação por esse mundo, toda a gente queria parecer que era bordado da madeira, era como o vinho do Porto, e hoje faz-se uma coisa, a meu ver, inteiramente acertada, que é, nas verdadeiras peças de bordado madeirense, aplica-se um selo de garantia, está aqui, e quem quiser uma peça de bordado madeirense deve certificar-se de que tem este selo, porque se tiver, é com certeza. Se não tiver, se calhar não é, até pode ser chinês. É claro que o problema dos bordados da madeira tem tido altos e baixos e tem um problema subjacente que continua sem resolver. O problema é este. Estes bordados têm muito trabalho, portanto necessariamente são muito caros. Simplesmente as pessoas, que são mulheres, as bordadeiras, que debruçam sobre elas os seus olhos e que estão horas e horas e horas, são de toda a gente interessada no ciclo, é que menos recebe. Se eu imaginar uma bordadeira a trabalhar 8 horas por dia, ali de olhos expostos, eu penso que essa mulher ganha um salário mínimo. Ora bem, isto é realmente inaceitável. Apesar disso, enfim, os bordados vendem-se mais de 2 milhões de contos por ano, é quanto rendem à ilha. Não há uma contagem certa do número de belas peças, mas não andará longe das 100 mil peças anuais, e quem passa na Madeira só se não pode é que não leva realmente uma destas peças. Uma destas peças, naturalmente, com o selo da garantia. Uma outra forma de artesanato tradicional na Ilha da Madeira é o mobiliário de vime. Bem, o que a natura dá é isto. São os molhos de vime que crescem na margem das ribeiras.
Depois o vime é apanhado, é seco, cada haste. Eu tenho na mão uma haste de vime com um rachador, porque o rachador consegue dividir cada haste em 4 bocados. Eu vou tentar ver se também sei rachá-la. Creio que sim. É isto. Consegui rachá-la em 4 bocados. E com isto forram-se as madeiras dos móveis. Eu tenho junto de mim peças muito curiosas. Esta, por exemplo, representa a águia, chamam-lhe o olho de passarinho. Isto representa a águia, as asas, a cauda. A águia era um tema muito do agrado dos românticos, um tema de há 200 anos. O romantismo passou, mas continuam hoje a fazer-se aqui na Ilha da Madeira peças com esse gosto. Vejam o que a cultura consegue fazer da natura. São muito numerosos os escritores madeirenses. Bom, mas eu não sei bem porquê. A verdade é que são quase todos mal conhecidos. Isto é curioso porque, em relação aos poetas açorianos, são bafejados pela sorte, toda a gente os conhece, dos madeirenses não. E, todavia, há muitas figuras madeirenses que fazem parte da nossa história literária. Eu queria lembrar um ou dois mais esquecidos. Um deles é o Baltasar Dias. Quem é que ouviu falar do Baltasar Dias? Bom, o Baltasar Dias era só isto. Era um homem daqui da ilha, cego, nasceu cego, foi para lá e governava a vida a compor autos populares em verso. E era famoso em todo o país. Corria às terras, lá se recitavam os autos do poeta cego e adoravam-no. Ele morreu mais ou menos nos tempos de Dom Sebastião, portanto podemos dizer este Baltasar Dias era contemporâneo de Camões. Aqui no Funchal, o principal teatro da cidade chama-se Teatro Baltasar Dias, mas em Lisboa, por exemplo, é um nome completamente esquecido. Outro nome de quem ninguém fala e que eu queria hoje lembrar é o do autor deste livro. Chamava-se Francisco de Paula Medina Vasconcelos. Bom, o livro, estão a vê-lo, é A Zargueida. Zargueida vem de Zargo. E, portanto, diz-se Zargueida de Zargo, como se diz Eneida de Enéas. É um poema à imitação da Eneida, portanto, uns segundos Lusíadas, também com 10 cantos, com mais de 5.000 versos e que descrevem nem mais nem menos que a descoberta da Ilha da Madeira. É claro, eu não lhes vou dizer que sejam assim versos muito, muito bonitos, porque, é claro, isto é uma coisa, isto foi escrito no princípio do século XIX. A data desta edição, que é única, é de 1806. E o próprio autor, o próprio Medina Vasconcelos, no prefácio, diz que diabo, assim, já entrado o século XIX, ainda fazer um poema heroico é um bocado esquisito. Ele tinha a noção disso, porque este homem era um homem que, ao contrário de gostar dos modelos antigos, tinha ideias modernas. E isso custou-lhe muito caro, muito caro.
nasceu aqui no Funchal, ali na Rua da Sé, foi estudar para Coimbra, ali por 1790 e pouco, olhem os anos terríveis em que em França cortaram o pescoço ao rei Luís XVI e à rainha Maria Antonieta, e em que toda a gente discutia se a revolução estava bem, se a revolução estava mal. É claro, ele achava que estava tão bem, que o senhor reitor da universidade mandou os polícias catrafilá-lo, pô-lo no cárcere da universidade. O rapaz esteve lá 2 anos em desgraças. Sabemos isso, porque ele próprio escreve ao reitor a dizer: deixe-me ir embora, que diabo, não fiz mal nenhum, mas passou lá 2 anos. E depois disso, passou sempre uma vida marginalizado e perseguido. Até que, porque há sempre uma altura em que a roda da fortuna parece que dá a volta, há a Revolução Liberal em Portugal, 1820. Estava ele aqui na Ilha da Madeira, coitado. Olha, era notário, era tabelião das notas, porque como não deixaram formar, nunca pôde passar assim, era tabelião das notas. Fazia muitos versos, tinha muitos amigos em Portugal, o Bocage dava-se muito bem com ele era grande amigo do Bocage, e ele, com a nova revolução, pega nos amigos e fazem aqui no Funchal a revolta liberal, e é ele quem instala, ele e os amigos, o Dião da Sé, instala o regime liberal na Ilha da Madeira. Bom, eles julgaram que era de vez, mas não era, porque, como sabem, depois da Revolução de 1820, e que trouxe a Constituição de 22, vem a contra-revolução absolutista, instaura-se outra vez o regime absoluto e vai demandar juízes para as terras. Quem é que eram aí os marotos que eram contra o trono e contra o altar, que ousaram dizer mal de Sua Majestade? Claro, vieram aqui os juízes todos ao Funchal, e já se está mesmo a ver quem estava por detrás dessa história toda era o bom do Francisco de Paula Medina e Vasconcelos. Outra vez preso, quando já não estava novo, casado, tinha 9 filhas. Bom, e foi condenado pelos juízes a ir acabar o resto da vida na costa da África. Embarcou aqui no navio, levou a filharada toda. Quando chegou ali a Cabo Verde já ia tão cansado, que não pôde seguir viagem e desembarcou e lá morreu logo no ano seguinte. Isto é para lhes dizer, este homem que fez os Lusíadas da Madeira pode ser ao mesmo tempo considerado um herói da liberdade local. É claro, vão-me dizer: pá, bem, mas isso é muito antigo, isso hoje a gente não gosta, não se lê. Bom, devo dizer que, claro que não é, mas também não é muito mau. Eu vou-lhes ler uma estrofe só. O livro tem 5.000 versos, não levei a mal que eu leia meia dúzia. Isto ainda tem forma. Salta ao convés o capitão contente, e conhecendo bem do Algarve a costa, é terra, disse, é terra certamente, aquela sombra que no mar se encontra. O promontório é de São Vicente, onde a vila de Sagres está posta, vila que o grande Henrique edificara para ali cultivar ciência rara. Bom, claro que não é contemporâneo, mas há muito pior. E é absolutamente injusto que seja um livro completamente esquecido. Hoje isto é uma raridade. Eu aqui no Funchal tive que pedir, devo a uma gentileza do arquivo local poder estar a mostrar aos meus telespectadores, e aqui fica o meu recado para o Governo Regional da Madeira, que tem feito tanta coisa. Quando é que vocês se lembram de reeditar este livro?